Salve os irmãos com a paz do Senhor, um bom dia a todos. Estou aqui, como prometido, e estaremos aí compartilhando aquilo que Deus colocou no nosso coração, e é bem acompanhado aqui, com meu filho Alex, que veio passar o final de semana com o pai, e o João, que está agora ali com o tio, interagindo ali com o tio, enquanto os pais se interagem aqui, filho e pai, e tio e sobrinho se interagem lá, a gente se interage aqui, compartilhando aqui com os irmãos uma palavra de Deus, tá frio, mas o clima aqui tá gostoso, Deus preparou aqui, mas lá fora tá meio um vento gelado, mas estamos juntos. Creio que o Senhor tem uma palavra que vai te motivar, que vai te posicionar, que vai te alertar, que vai te fortalecer, porque a palavra de Deus ela é para isso, amém? O bom servo é aquele como o salmista Davi, a vara e o cajado me consola. Então, independente da forma que Deus vai conduzir essa palavra, é para gerar na sua vida proteção e consolo, amém? Que Deus abençoe sua vida. O evangelista já está aqui, e ele vai estar aí fazendo oração para os irmãos, orando para que a gente dê início. Amém. E saudando, saudando os irmãos. Já estou vendo aqui, a Daiane, Ana Paula. Daqui a pouco o João vai vir aqui dar uma saudação aqui. Dar uma paz do Senhor. Ô João, vem cá. João? Tá assistindo. Agora estão no mistério lá do... Não adianta. Tá ele e o tio. Um com tablet e outro com celular. Não esquece, Mas vamos lá. Evangelista. Amém. A paz do Senhor a todos. Aleluia. Deus poderoso, Deus maravilhoso. Feche os teus olhos neste momento. Pai do Senhor, irmã Zélia. Missionária Zélia. Aleluia. Um abraço, que Deus abençoe. Vamos junto aí compartilhar um momento com Deus. E vai ser glória, hein? Tremendo. Aleluia. Labassúbia calabaia. Feche os teus olhos neste momento. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Senhor, queremos te louvar, Pai querido, Pai amado, nesta manhã, Pai de domingo. Queremos te exaltar, Pai querido, aleluia, e desde já pedir para o Senhor, Pai, entra dentro dos nossos corações, Pai. Tenha liberdade, Senhor, aleluia, toma o melhor lugar, Pai querido. Oh, Deus santo, Deus poderoso. Pai querido, Pai amado, nós fazemos como Maria, Pai, se assentando aos teus pés para aprender com o Senhor, Pai. E o Senhor diz na sua palavra que quando escolhemos a melhor parte, isso não é tirado, Pai, de nós. Pai querido, Pai amado, aleluia, pedimos a tua graça, pedimos o teu amor, a tua unção, pedimos ao Senhor, Pai querido, que nos guie, Pai querido, labassúbia calabaia. Pai querido, Pai amado, neste momento vai alcançando a cada um, Pai querido, que já está conosco, Pai querido, nesta live. Desde já vai alcançando, vai fortalecendo, Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus maravilhoso. Pai querido, Pai amado, aleluia, vai tomando conta, Pai, de cada lar, Senhor, vai preenchendo cada lar com a tua presença, Pai, que neste momento já está ligado, Pai querido, conosco, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai querido, Pai amado, aleluia, a tua unção começa, Senhor, aleluia, a tocar em vidas, em almas, Pai querido, no nome poderoso de Jesus.
Eis aqui o teu servo, Pai, que o Senhor visitou nesta manhã, Pai querido, aleluia. Pai querido, Pai amado, toda ousadia, toda unção, Pai, cobre o teu servo agora, neste momento. Pai querido, Pai amado, eu sei que o Senhor já deu, Pai, revelações, aleluia. Oh, Pai querido, Pai amado, Senhor, que irá entrar dentro de nós, Pai querido, no momento que liberar, Senhor, alabaçúbia calabaia. Vamos nos alimentar, vamos nos fortalecer, Pai querido, aleluia. Oh, Deus santo, Deus maravilhoso, e haverá aperfeiçoamento dos santos para a glória do teu santo nome. Fala conosco nesta manhã. Fica conosco nesta manhã, Pai, é o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Eu tive uma visão de pergaminhos. Glória a Deus, né? Aleluia. Paz do Senhor, família, Pai do Senhor, Ana Paula, Dai, Celina. Mais uma vez, Pai do Senhor, missionária Zélia, amém. E eu pela manhã, né? A gente já não tem gravado, faz alguns dias nós não temos gravado a live, né? Eu falo nós porque hoje nós estamos juntos aqui, né? Mas também nós, porque eu nunca gravo a live sozinho, sempre gravo na presença de Deus, então eu posso falar nós, né? Eu nunca estou aqui sozinho. Mas hoje, né, nós não temos gravado, como eu disse, né, não está fácil, a correria está grande, né, e muitas das vezes não dá mesmo, né, está ficando cada vez mais, o tempo está cada vez mais curto, e quanto mais curto, mais necessidade de estarmos aí na obra, então por outras atividades relacionadas à obra, às vezes eu não estarei presente pela manhã, mas hoje, né, escolhi um final de semana para, vamos dizer assim, para relaxar, né? A gente combinou, né, de evangelista, o João, meu neto, né, querendo passar o final de semana. Eu falei, vixe, até aquele velho ditado, vamos unir o útil ao agradável, né? Então não tinha plano nenhum para esta manhã, espiritualmente falando, né? Porém eu acordei de manhã como sempre. E assim é aquele negócio, né? Tem gente que fala assim, Deus, deixa eu quietinho. Aí eu já sou meio assim, né? Senhor, eu acordei cedo, e aí? Né? Se não quiser deixar eu quietinho, né? Traz alguma coisa e eu vou despertar para que possamos compartilhar junto, né? Esse pão. E aí o Senhor me trouxe, né, a mesma fala que deu início a essas lives. Eu, Senhor, não mudo. Por isso, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, mais uma vez eu estou aqui para dizer, para você que tem um chamado, para você que Deus tem algo na terra, não somos melhores do que ninguém, nós não somos merecedores, mas aquele que Ele predestinou, a este Ele chamou. E aos que Ele chamou, Ele justificou. E aos que justificou, Ele espera um dia glorificar. Amém? Porque a irmã missionária Zélia até postou ontem, né? Ainda não é manifesto que havemos de ser. E ainda não somos glorificados. Ainda não há manifesto que havemos de ser. Mas quando chegar esse dia, como Ele é, nós o veremos. Chegará um dia que nós se livraremos desse corpo corruptível. Aleluia. E vamos nos revestir de um corpo glorioso, né? De um corpo incorruptível. Então, aquele que Ele predestinou, a esse Ele chamou, aos que Ele chamou, Ele justificou, e aos que justificou, Ele glorificou. Vai chegar esse dia para aqueles que guardarem, né? Como o evangelista pregou sexta-feira, né? Aqueles que guardarão a sua coroa, né? Glória a Deus. Vem cá, João. Vem aqui um pouquinho. Olha lá. Me dá um oi pra live. Dá um Pai do Senhor lá pra família. Olha lá. A Gi, a mãe. Fala Pai do Senhor, povo de Deus. Olha, Pai do Senhor. Eles estão te vendo. Dá tchau pra eles. Fala Pai do Senhor.
Olha lá, Gi, aqui, ó, mandando coraçãozinho, ó. Papai do Senhor, Gi. Vai lá brincar com o tio. E olha que diz João 10. A palavra do Senhor diz assim, ó. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Irmãos, depois de Davi, Davi foi o primeiro homem que Deus, aleluia, fez menção dele, homem segundo o seu coração. Nós vemos que Davi e Moisés são figuras inesquecíveis abaixo de Jesus entre o povo judeu. E não é só entre o povo judeu. No mundo inteiro, quando se fala em Davi, quando se fala em Moisés, o mundo inteiro sabe que está falando de alguém que Deus levantou na face da terra. Amém? Glória a Deus. E nós vamos aqui, amém, observar as características de um bom pastor. E o próprio Senhor disse que levantaria pastores segundo o seu coração. Quando ele diz que levantaria pastores segundo o seu coração, ele estava também revelando que existem pastores que não são segundo o seu coração. E esta live, você vai identificar um pastor que é segundo o coração de Deus. Amém? Característica desse pastor. Nós vemos que o começo de todos esses pastores, né, não é de sucesso, e nem na caminhada será sempre de sucesso. Mas a característica de quem eles são e quem os levantou nunca vai fugir deles. Nós vemos aqui, para falar do bom pastor, Deus. Nós vemos essa figura do bom pastor, que no caso de João 10 fala de Jesus, mas que o próprio Jesus também está falando de pastor, aleluia, que é bom pastor. E ele fala que ele é o bom pastor, mas Jesus também vai dizer, vós farão as minhas obras. Então ele estava dizendo daqueles que andaria no seu legado deixado, né? E nós vemos que aqueles que vieram como uma pré-figura de Jesus, como o caso de Moisés, né? Vamos lá. Em Êxodo capítulo de número 2, e aconteceu naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu aos seus irmãos e atentou para suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um outro lado, e vendo que não havia ninguém, ali matou o egípcio, escondeu na areia, e tornou a sair no dia seguinte. E eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse ao injusto, por que feres o teu próximo? Então nós vemos que Moisés já era um adulto, mas era um adulto sem experiência ainda. Não era o tempo ainda. E ele já partiu. Quando nós vemos a figura de um egípcio na Bíblia, espiritualmente falando, ele foi para cima do inimigo, sem muita experiência, a fim de proteger a igreja do Senhor. Porque os hebreus ali, o judeu, ele representava e representa a igreja do Senhor. E quando ele vai para cima e mata o egípcio, no outro dia, ele já achou que seria aceito pela igreja como um conselheiro, como um pastor, mas não foi isso que aconteceu, porque ele chega e viu uma discussão entre 2 cristãos, vamos trazer na figura de hoje, 2 servos de Deus, e ele viu e já identificou quem era o injusto da história. Mas tanto o injusto como o justo, olha o que vai acontecer. O qual disse, ele perguntou então para o justo, por que feres o teu próximo? O qual disse, quem tem posto a ti por maior juiz sobre nós? Pensas matar-me como matasse o egípcio? Então nós vemos uma rejeição. No primeiro momento ele teve uma rejeição, não vira ali uma autoridade nele.
não reconheceu autoridade nele. E eu falo para você que nem aquele que estava sofrendo injustiça. E é assim, meu irmão, a trajetória de um homem de Deus, ele está com aquela chama, já está o chamado queimando dentro dele. Eu falo para você, não tem ninguém que hoje é um grande líder, é um grande homem, uma mulher de Deus, que não passou por rejeição dentro da igreja, que não foi rejeitado, que tentou levar uma palavra de conselho e não foi rejeitada aquela palavra. Eu falo para você que até nos dias de hoje isso continua acontecendo, mas isso não pode te tirar do foco, não pode te afastar do seu legado, do seu chamado da parte de Deus. Concorda, profeta? Concordo. Eu vejo que muitas pessoas se desanimam no começo da sua caminhada. Por quê? Porque ninguém viu o que você fez em oculto, muitas das vezes, e quem viu não dá valor. Então, quando o egípcio viu, melhor dizendo, quando ele foi dar um conselho, tentar apaziguar uma confusão, aquele que estava levando vantagem, que era o injusto, ele se levantou com uma acusação, uma ameaça. E nós vemos que aquilo intimidou Moisés. Intimidou a ponto dele achou que ele iria morrer na mão do Egito. E realmente a igreja muitas das vezes lança a pessoa contra o inimigo, entrega na mão do inimigo, melhor dizendo, porque foi assim. Moisés teve que sair de lá porque Faraó então passa a querer matá-lo. Irmãos, imagina alguém que estava ali para fazer o bem, agora era um perseguido do inimigo porque tentou fazer o bem. Existe um louvor, Soldado Ferido, que diz assim que lutaram, tem um trecho que diz assim, ó, lutaram na frente para o rei, né? Lutaram na frente para o rei, mas o forte inimigo puderam vencer. Mas por esse esforço, Satã intentou a sua vida matar. Então nós vemos o que aconteceu. Quando ele feriu o egípcio, no outro dia, ele se esforçou em prol da igreja. E continuando esse esforço agora, ele ia apaziguar a guerra dentro da igreja. Primeiro ele abateu um inimigo que fala de Satanás, fala de um espírito. Depois ele foi agora para colocar ordem na casa, para então pôr o inimigo que age nas próprias pessoas. Mas nós vemos que quando isso ele vai fazer, ele sofreu rejeição da igreja. E eu falo para você, meu irmão, minha irmã que me ouve, que tem um chamado da parte de Deus, que sabe que Deus te chamou para uma obra, meu irmão, saiba de uma coisa: nós somos rejeitados muitas das vezes dentro da igreja mesmo, por tentar ajudar, por tentar fazer o que Deus gostaria e quer que seja feito. Então, meu irmão, não desanime, porque se o próprio Jesus foi rejeitado pela igreja, que dirá nós, né? Então, se alegre, porque o Senhor, aleluia, tem você como alguém que não nasceu para recuar, mas para avançar para frente, amém? Então nós vemos que essa ação de Moisés trouxe algo maligno, terrível, que o inimigo tentava matá-lo. Mas, como diz o louvor, não deixe o soldado morrer. Em nome de Jesus, eu venho aqui nessa manhã para depois profetizar a sua vida, soldado ferido, que você não vai morrer. Amém? Que grande é a obra de Deus na sua vida, né? Porque é assim que acontece, né? Nós vemos que Elias teve um momento que teve que fugir para o deserto, como Moisés também fugiu para o deserto, mas aquele soldado que Deus levantou, o Senhor, aleluia, vai trazer de volta, porque grande é a obra. Vamos lá, aleluia. E nós vemos que
Moisés, ele vai para o deserto, para as terras de Midian, e vai acontecer algo. Ele chegou lá e ele livrou as filhas de Jetro. São 7 filhas que Jetro tinha, ele livrou as filhas contra os maus pastores que contendiam com ela pelo poço. É coisa tão tremenda que ela vai lá e ela fala para o pai, as filhas vão falar para o pai e fala assim, olha, um egípcio. Olha, ainda havia Moisés, um homem, vamos trazer hoje, não consegui enxergar em Moisés, um homem de Deus. Como muitas das vezes as pessoas, ainda não no primeiro momento, nos consideram homem de Deus e mulher de Deus. Mas começaram a ver coisa boa, ver atitudes, porque tem muita gente que tem um título de homem e mulher de Deus, mas que o mau testemunho está aí acontecendo aí fora, diante do povo. E nós vemos que aquele homem que ainda não era conhecido como um legítimo homem de Deus, mas visto como um egípcio, mas havia feito algo bom, dado um bom testemunho. E nós precisamos entender isso. Como é que surge um grande ministério? Como é, meu irmão, reputação e caráter? Coisas que muitos não estão nem aí. Reputação e caráter. Eu falo em nome de Jesus para você que faz parte desse ministério Águas do Trono. Eu não sou juiz da igreja. O juiz é Deus. Mas eu falo que o juiz da igreja, que é Deus, ele vai buscar nesta igreja chamadas Águas do Trono, homens e mulheres que vão levar por esta caminhada de evangelho reputação, amém? Vai levar consigo, amém? Vai levar isso, glória a Deus por isso, porque o Senhor precisa que primeiramente o mundo olhe para nós, mesmo não ainda vendo, não sabendo ainda, porque até então não sabia que ele era um hebreu, tinha ele por um egípcio, ainda que não enxergue nós ainda como um pastor, como uma serva, um servo do Senhor, como um obreiro, uma obreira, mas pelas nossas atitudes, mesmo ainda não sabendo quem nós somos, mas dê bons testemunhos de nós, como foi as filhas de Jetro, que deu ao pai bom testemunho de Moisés pela atitude que ele teve, mesmo elas vendo ele como um egípcio. Amém? E nós precisamos, amém, saber disso. Caráter e reputação é o que Deus quer encontrar nesse ministério. E o Senhor há de levantar homens e mulheres de caráter e reputação. Pastor, mas e se for levantado pessoas diferentes? Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sou pego de desprevenido, por quê? Porque Jesus deu testemunho de que é impossível de coisas assim não acontecer num grande ministério. No ministério de Jesus. Jesus, a Bíblia diz que lá em Marcos, ele subiu no monte e chamou todos quanto ele quis, homens e mulheres, provavelmente, porque havia mulheres também que serviam Jesus. Mas sabemos que a Bíblia faz muita menção nos homens, né? Mais dá destaque aos homens. Mas vamos lá. E a Bíblia diz que desse povo que Jesus chamou, entre a multidão, ele separou 12 para ser apóstolo. E entre esses 12, tinha um que era ladrão, que era Judas, que lá futuramente foi trair Jesus. Agora eu falo, Deus, no Ministério Água do Trono, vai chamar a pessoa, meu irmão, que ainda não está pronto. O Senhor não chama ninguém pronto, mas Ele sabe que aquela pessoa pode ser. Mas agora,
Se a pessoa não é transformada, de duas uma, ou ela não vai ficar, ou ela vai meter uma máscara e vai ficar no nosso meio, até que o Senhor revele quem ela é, como revelou, né? E Jesus, né? Jesus já sabia, mas Jesus deu exemplo no meu lugar, por exemplo. Jesus caminhou com Judas ali e Judas roubava do dinheiro que era colocado no gasofilácio. Mas Jesus caminhou com ele como apóstolo, não tirou a máscara dele, a ponto de que, quando ficou só 12, que Pedro pergunta, melhor dizendo, que Jesus pergunta aos discípulos, e vós não vão também, porque havia uma debandada, e isso acontece em todo o ministério, mas ficou ali os 12, e Jesus perguntou para eles, vocês não vão também? Aí Pedro toma a palavra e diz, para onde iríamos nós? Se tu tem a palavra da vida eterna. Então, onde tem a palavra da vida eterna, aqueles que estão ali pela salvação, que o foco é salvação, estarão ali. Mas nós vemos que mesmo assim, o homem da máscara, os mascarados também ficam. Os que viviam fingindo dentro da igreja vão ficar também fingindo. Os maus pastores, os maus obreiros vão ali meter uma máscara e ficar no meio. Porque isso é Bíblia. A Bíblia diz que o Senhor veio e semeou o trigo, mas veio o maligno e semeou o joio. Ah, pastor, você está dizendo que então Judas era joio? Não era joio, porque a Bíblia mesmo vai dizer, o próprio Jesus disse, não foi 12 que eu escolhi, mas um entre vós é um diabo. O que Jesus estava dizendo? Ele não era joio, mas ele era um trigo lá na frente. Mas o Senhor, mesmo não sendo um trigo, sendo um joio, foi o Senhor que chamou, porque o Senhor, aleluia, é aquele que tem poder para transformar qualquer matéria. Mas acontece que ele nunca deixou Deus transformar ele. Nunca deixou Jesus transformar ele. Então meteu uma máscara de um bom apóstolo, de um apóstolo de Deus, um apóstolo fiel e bondoso, viu? Uma das características dessa é fazer caridade. Pessoa que parece que ajuda todo mundo. Tanto que, no dia que Jesus tirou a máscara, mesmo Jesus tirando a máscara de Judas, os discípulos não acreditavam. Porque quando Jesus então revela o traidor, os discípulos perguntam, mas quem é? Ele disse, aquele que mete a mão comigo no prato. E era Judas que fazia isso. Então ali Jesus tirou a máscara. Porém, o homem era tão camuflado e ele criou uma falsa imagem diante dos outros obreiros, que eram os discípulos, que quando Jesus falou em particular com ele, dizendo o que você quer fazer, faça depressa, então ele foi e saiu, os discípulos, que vendo que Jesus já tinha revelado quem ele era, achavam que ele havia saído, e aquele particular de Jesus com ele, era que Jesus tinha falado para ele, e dá esmola aos pobres. Olha como aquele homem, desculpa, olha como aquele homem evangelista, ele conseguiu disfarçar o ladrão que ele era, o mau apóstolo que ele era. Então, meu irmão, minha irmã que me ouve, só Jesus revela, mas muitas das vezes aquela pessoa, ela envolve tanto sentimentalmente, emocionalmente as pessoas, que as pessoas não conseguem ver. Nós vemos isso em muitos ministérios, aonde o foco, meu irmão, é extorquir a igreja. Judas era aquele que roubava do que era colocado no gasofilácio. E nós vemos que você vai falar mal desses pastores para quem é de lá.
ele vira contra você. As pessoas ficam enfeitiçadas. É um negócio fora do comum. Os próprios discípulos de Deus não conseguiu aceitar que Judas era o que Jesus havia revelado. E quando Judas sai, eles acharam que Judas ainda ia fazer caridade. Judas só roubava. Quando aquela pecadora derramou aquele nardo puro, Judas se levantou contra. E a Bíblia diz, não é porque ele tinha dó dos pobres, não. É porque ele roubava, então ele se beneficiava do dinheiro que ela colocava no gasofilácio. Então, meu irmão, minha irmã, esta live de hoje vai esclarecer para você que dentro da igreja de Deus, existe os apóstolos de Deus. Irmão, já vi um podcast de um grande pastor que eu respeito, evangelista. Ele dizendo que Balaão era um falso profeta. E eu no primeiro momento fiquei assim, nossa, que tremendo, né? Passou-se uns dias, o Senhor me visitou pela manhã no shopping. E falou assim, não, Balaão não era um falso profeta. Ele era um profeta de verdade. Ele era um profeta como Judas foi de verdade. Jesus mesmo disse, não foi 12 que eu escolhi. Ele não falou que ele chamou, ele falou que eu escolhi. E nós vemos que Deus fala a respeito de Balaão, filho de Peor, homens de olhos abertos, homens que vê Deus, homem que ouve dito de Deus. Não era um falso profeta, era legítimo profeta de Deus. Mas qual que era a motivação dele como um verdadeiro profeta? Era financeiro. Entende isso? Esta live, meu irmão, é para que você, aleluia, saiba, amém, não ser morto pela fé, pela decepção que acontece, porque o inimigo se aproveita desses verdadeiros apóstolos, verdadeiros pastores, porém com motivação própria, com motivação. Esses, meu irmão, quando vem o lobo, fogem, porque o lobo, aleluia, esse é falso profeta. Mas quando vem o lobo, o verdadeiro pastor vai te defender. Ele não vai deixar o lobo vir e extorquir a igreja de Deus. Mas o mau pastor, ele foge da sua responsabilidade. E é perigoso se unir com o falso profeta. Agora eu te chamei de... Fiz igual você faz comigo lá. Mas não é vingança não, ele faz comigo lá no altar. Eu virei agora para ele, o lobo, mas como eu me coloquei também a coisa, é só uma prefigura para ele entender. Mas olha que coisa, o profeta de Deus, motivado financeiramente, ele se une com o falso profeta e traz para a igreja. E eles combinam entre si e extorquem a própria igreja do Senhor. Meu Deus, forte. Isso é, quando vê o lobo, foge. Foge do quê? Da sua responsabilidade de pastor, de cuidar das suas ovelhas, cuidar das ovelhas do Senhor. E cuidar das ovelhas do Senhor também é cuidar da sua finança. Você vai ver o verdadeiro pastor, o que ele vai fazer. Qual que é o verdadeiro pastor? Melhor, não é verdadeiro pastor, porque o falso pastor, o pastor mau caráter, nem sempre ele é o falso pastor. Ele é um pastor de Deus sim, mas motivado pelas finanças. Mas vamos lá. Um negócio que tem muita página aqui, mas o negócio parou aqui, ó. Misericórdia, mas vamos lá. Tenha paciência, que vai ser muito importante para a sua vida espiritual, esse entendimento, viu? Porque nós estamos vivendo dias mal da igreja. A igreja é mal vista, mal falada. Quando se fala em pastor, parece que todo pastor é ladrão, né? Quando se fala em igreja,
né? A minha esposa teve uma experiência, uma certa feita, lá no HC, em Londrina. Ela conheceu uma senhora lá, e aquela senhora abriu o coração para ela, falar de todas as suas dificuldades, que estava se consultando com um psiquiatra, com um psicólogo, gastando muito dinheiro. E a minha esposa, então, deu testemunho da conversão, da obra de Deus na vida dela. E aí a minha esposa falou assim, procura uma igreja, né? Aí a resposta dela, de jeito nenhum. Os pastores fazem uma lavagem cerebral na nossa cabeça e tira todo o nosso dinheiro. Mas ela estava dando dinheiro para o psiquiatra, dando dinheiro para psicólogo, gastando seu dinheiro como uma mulher de fluxo de sangue, indo cada vez pior. Mas não queria saber por quê. Exatamente pelos testemunhos que nós temos aí, como está sendo vista a igreja, infelizmente, por tanta patifaria e canalice que existe por aí, no nome de Jesus. Mas o Senhor, aleluia, ainda vai levantar um povo até a sua vinda, aleluia, que vai ser motivado pelo céu, amém? Aleluia. E o bom pastor, ele dá vida pela sua ovelha, amém? Continuando, então nós vemos que a característica desse pastor, ele é conhecido mesmo quando ele trata de coisas naturais. Quando Moisés estava, ele defendeu as filhas de Jetro, e Jetro então disse, eu quero conhecer esse egípcio, e ele foi para lá e conheceu, e a Bíblia diz que Jetro deu Zípora como mulher a Moisés. Olha, quis que ele fosse até genro dele, né? E de Moisés e Zípora nasceu um filho chamado Gerson. Vamos lá. A Bíblia diz que e aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus da aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Irmãos, olha que Deus se lembrou da aliança dele com Abraão, com Isaac e com Jacó. Olha, o clamor daquele povo lá no Egito, no céu, manifestou a Deus uma lembrança de Abraão, de Isaac e de Jacó. Falo para você, meu irmão e minha irmã que me ouve, saiba de uma coisa: se você vem, como Jesus, quando salvava alguém, Jesus falava dessa maneira, este também é um filho de Abraão. A Bíblia diz que a mãe natural de todo ser vivente é Eva. O pai natural de todo ser vivente é Adão. Mas a Bíblia diz que o pai daqueles que são constituídos pela fé é Abraão. E a mãe daqueles que são constituídos pela fé é Sara. Glória a Deus. Aleluia. Nós que somos do céu, Deus. Nós que aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, que somos igreja do Senhor, nós somos filhos da promessa de Abraão, Isaac e Jacó. Aleluia. Então, quando você ora, quando você clama, a sua oração chega até o céu. E quando chega até o céu, o Senhor vai ouvir você, vai ver o que você está passando, o porquê você está clamando, e Ele vai se lembrar da aliança que Ele tem com Abraão, com Isaac e com Jacó. Porque Ele mesmo disse, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quem é filho da promessa aí? Glória a Deus. Oh, alabandacalamando. Aleluia. Labadaraçu de Comanai. Deus poderoso. Aleluia. Todos, ele veio para único, exclusivo, os judeus.
Mas João vai dar testemunho dizendo assim: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, foi-lhes dado poder para ser feito filhos. Eu estou aqui ministrando quem não tem sangue judeu, mas tem sangue precioso vertido na cruz do Calvário, porque nasceu de Cristo. Glória a Deus. Meu Pai, é tremendo que às vezes a gente não atenta para a palavra, né? Aleluia. É tremendo porque a Bíblia diz que o meu povo perece por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque nós temos fixo na cabeça, sim, Jesus ele veio para os seus, porque começa neles. Mas para Abraão, ele já falou a respeito de Abraão. Ele disse que todas as famílias da terra serão benditas nele. O Senhor já estava dizendo, todas as famílias, seria de todos os países, seria de todos tipos de cultura, seria muitas, são todas. Ele não disse algumas, ele disse todas. Porém, o Senhor começaria por eles. E assim, tanto é que quando Jesus vem e vira para eles, vai dizer: agora ser-me-eis testemunha, não só em Jerusalém, não só na Judéia, Samaria e até os confins da terra. É a obra de Deus. Aleluia. É por isso que a frase de Jesus para Nicodemos: Deus amou o mundo de tal maneira. Comprou para Deus povos, línguas e nações. Amém. O interessante também, meu Pai, sim, que Pedro, o apóstolo Pedro, Paulo também vai dizer, vai falar que somos herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, que coisa tremenda. Aleluia. Aguenta mais um pouquinho. Esse careca, esse cabeludo aqui. Hoje não tá de barba, tá? Hoje não tá de barba não, mãe. Mas hoje ele é Arão aqui. Tá Moisés e Arão aqui. Aleluia. Daqui a pouco eu vou levantar minha mão. Aleluia. Interceder pela sua vida. E ele vai ser Josué lá no campo de peleja e vai determinar vitória na sua vida. Amém? Aleluia. Olha que coisa tremenda. Irmãos, a primeiro rebanho que Moisés apacentou não foi espiritual, evangelista. Foi um rebanho natural. Aleluia. Ele apacentava o rebanho de Jetro, sacerdote Midian. Aquele sacerdote natural. A ovelha era natural. Sabe, irmãos, o que eu vejo é pessoas querendo exercer ministério sem nenhuma experiência com o ser humano natural. Sabe, não sabe lidar com o ser humano natural. Como é que vai lidar com o ser humano espiritual? Como é que vai lidar com o ser humano que o diabo age? Meu irmão e minha irmã que me ouve, Moisés, quando ele tentou sem experiência, deu ruim. E ele foi levado para um deserto. O primeiro rebanho que ele pastoreou não foi poucos dias. Ele conviveu ali 40 anos, apacentando um rebanho natural. Agora eu falo, meu irmão, minha irmã, eu vejo crente, pastores, eu falo porque eu sei, que não sabe lidar com o povo do mundo. Não tem mansidão, não tem estrutura para lidar com quem é do mundo. Como é que vai pastorear uma igreja? Como é que vai, sabe, ter ministério numa igreja, meu irmão, aonde ali dentro o diabo age de todas as formas? Meus irmãos, eu vou falar, e Deus é testemunho do que eu vou falar. Eu não tinha muitos conflitos ou inimizades quando eu estava no mundo. Mas, meu irmão, quando eu fui inserido na obra de Deus, meu irmão, até pastores já viraram a cara comigo. Irmãos e irmãs já viraram a cara comigo.
Entenda uma coisa, meu irmão. Se você não tem estrutura para lidar com as adversidades natural lá fora, que dirá dentro da igreja, que é um âmbito que quando se trata de igreja, não é ovelha natural. Lá fora é ovelha natural. É como ovelha, é ovelha natural. Dentro da igreja é ovelhas, mas todas espirituais. Uma coisa é você lidar lá fora com pessoas naturais, que é só natureza ruim dela. Outra coisa é você lidar com pessoas dentro da igreja com natureza ruim e com o inimigo potencializando aquela natureza ruim. Quem está aprendendo com Jesus aí? Com glória, aleluia. Dá um joinha aí para nós. Aleluia. Vamos interagir nessa live, né? Essa live é para edificação de todos nós, amém? Aleluia. Aí o que vai acontecer? Depois disso, que ele já estava, que ele sobressaía já, que o Senhor viu a capacidade dele, e não é nem Deus que via, porque Deus, quando ele faz isso, não é que como Deus cobrou Abraão a fidelidade e mandou sacrificar Isaac, Deus sabia que ele ia até o fim, mas Deus queria mostrar para ele e para nós, que nós podemos ser fiel até o fim, né? Então era para o próprio Abraão e também para nós que depois viríamos conhecer a história de Abraão e aquele sacrifício lá, amém? Glória a Deus. Então, meu irmão, quando Moisés foi levado e aprendeu ali a lidar com ovelha natural, irmãos, era uma preparação para Deus levar ele agora para a igreja, para ser agora um pastor de ovelha, mas espiritual. Aleluia. Está entendendo, meu filho? Meu Deus. No seu trabalho você aprende a lidar com pessoas naturais, mas na igreja você lida com pessoas espirituais. Então no mundo, homem e mulher de Deus, você lida com pessoas naturais. Dentro da igreja, você lida com pessoas naturais e também espirituais. Meu Deus. E se o espiritual dela é o Espírito Santo, você está sossegado. Vai somar com você. Vai concordar com você. Vai dar glória junto com você. Mas e se for espiritual do mal? O inimigo tem poder sobre ela. Vai andar muitas das vezes do seu ladinho, como Judas andou com Jesus, mas só te apunhalando pelas costas. E Jesus ainda comendo com ele na mesa. Você come com aquele que você já sabe que te apunhala pelas costas, você trata bem ele. Jesus tratou ele, comia com um prato, mesmo prato. E no dia que ele traiu Jesus, na noite, melhor dizendo, porque foi naquele mesmo dia, porém na noite ali, na madrugada, chegou para entregar Jesus. Aquele dia foi o dia que ele falou: hoje eu derrubo esse ministério, hoje eu acabo com esse pastor. Jesus encontrou com ele sabendo que aquele dia era o dia. Jesus chamou ele de amigo. Era o dia que Judas escolheu para acabar com o ministério daquele pastor. Tanto o estrago foi tão grande, porque Jesus já tinha sobrado 12. Aí Jesus disse: olha, um aí vai me trair. Dos 12, 10, 12. Desses 12, Jesus disse: é um diabo. A figura dele é maligna. Pois bem, agora, meu irmão, o estrago ele vem. Se já ficou só 12 e ele já sabe que eu sou contra, mas agora eu estou até aqui, não vou embora, me aguenta, porque eu vou acabar com essa obra, eu vou acabar com esse ministério. Eu falo para você, meu irmão, tem gente de Deus, tem pessoas de Deus, como Judas era. Judas não era um joio, a atitude dele era de joio,
mas ele era um apóstolo que Jesus escolheu, que tenta acabar com esse ministério chamado Igreja Cristã Água do Trono. Em todo ministério tem. No ministério de Jesus, Judas escolheu aquele dia, aquela noite, após comer junto com Jesus, na mesma noite, falou: hoje eu acabo com esta igreja. A Bíblia diz que quando isso aconteceu, que Jesus então, sabendo que ele não ia reagir, não tinha que reagir mais, agora era com Deus, era com o Pai. E ele diz para o Pai: faça-se a tua vontade. E ele se sujeitou àquele ataque brutal, aquele ataque maligno. Ele sabia: hoje serei crucificado. Mas ele sabia: um dia, alamanduia, calamanto, aleluia, aleluia, eu verei o fruto do meu trabalho. Ai, amanto, yamando, yacamanto, remandacaiasté. E eu, como pastor levantado por Senhor, aleluia, eu sei o momento, meu irmão, que eu serei açoitado, acusado, que eu serei crucificado. Mas eu sei que quando eu estiver, aleluia, nessa condição, alguém vai zombar de mim, mas outro vai dizer: pastor, lembra de mim nas tuas orações. Lembra de mim, pastor. Existe uma frase até dentro da igreja, diz: olha, meu irmão, fui tão afrontado que eu quase desci da cruz. Aleluia, devia ter descido mesmo, mas não por aquele que te afronta, mas descido da cruz, porque alguém acredita em você crucificado. Lemanda calassúria. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos levados ao matadouro todos os dias. Todos os dias somos crucificados com ele, mas somos ressuscitados com ele. A cruz não nos mata, mas a cruz valida a obra do Senhor no Calvário em nosso favor. Deus poderoso. Ei, rabadacalamanduiasté. Olha que coisa linda. O Senhor então, aleluia, depois de Moisés, aleluia, passar por aquela experiência com a ovelha natural, o Senhor diz: agora você vai lidar com ovelhas natural e espiritual. E Deus chama Moisés. Eu não vou ficar lendo aqui, meu irmão, porque senão não vou ficar o dia inteiro. Mas eu vou lendo só quando for necessário, mas como textos que já é bem conhecido com os irmãos, eu não preciso ficar lendo ali. Mas vamos resumindo. Deus então, aleluia, se apresenta, todo mundo sabe, numa sarça ardente, que não se consumia com fogo. E sabe o que Moisés diz? Que ia se aproximar para ver o que estava acontecendo ali. Meu irmão, uma das características do pastor é ver o poder de Deus e interessar em saber esses mistérios. E tá aqui, meu irmão, e eu não tenho dúvida que esse evangelista é abusar mais que eu ainda, né? É doido para conhecer os mistérios de Deus, viu o que está acontecendo. E Moisés assim fez, e o Senhor então brada daquela sarça e diz: Moisés, descalça a sandália dos seus pés, porque essa terra é santa. A primeira coisa que o Senhor revela para aqueles que Ele vai levar, que a obra dEle, o território dEle, aonde Ele determina, aonde Ele unge, aonde Ele consagra, é santo. Labadacalassúria. O seu lugar de unção, de consagração é santo. Alamandecou Xaramanagai. Temor e temor, responsabilidade, reverência. Lamandecou Xaramandahassa. Hoje eu vejo homens e mulheres que não têm temor, não têm reverência ao altar, não está nem o que fala no altar. Hoje, infelizmente, palavrão sai do altar, maldições saem do altar.
mas o altar do Senhor é santo. Lamanda cai as terras. Da onde o Senhor unge, da onde o Senhor separa, da onde o Senhor consagra, este lugar é santo. Aleluia. Labai decou charamando e as terras. Aleluia. E olha que coisa linda. Moisés então pode se aproximar. E quando se aproxima, a frase do Todo-Poderoso de Israel: eu ouvi o clamor do meu povo. Eu vi o que os egípcios fazem com ele. Eu vi o quanto estão sofrendo. Mas eu visitarei eles. Eu desci para os livrar com mão forte. E aí, Moisés fica pensando, ele desceu, ele vai fazer. Ele vai falar, Moisés estava ali, como Ezequiel, vale de ossos secos. E Deus disse, Moisés, é através de ti, Moisés. É hoje. Aleluia. É hoje o nosso encontro, Moisés. Eu te tirei um dia das águas. Você, mulher e homem de Deus que me ouve, um dia você foi tirado das águas batismais. Não para ficar somente sentado dentro de uma igreja, ou ficar desigrejado por aí falando que é de Deus. Não. Você foi tirado das águas, como Moisés foi tirado das águas, para um grande propósito da parte de Deus, para uma grande obra da parte de Deus. Lamanduia calamanto revácia. Nesse dia chamado hoje, servos e servas que me ouvem, Deus está derramando um novo óleo sobre a tua cabeça. Aleluia. Se separando para algo maior. Enquanto eu falo com vocês, Deus fala para mim, missionária Zélia, que Deus tem um óleo novo para derramar sobre a tua cabeça. Aleluia. Aguarda o grande dia que o Senhor, aleluia, te chamará para mais perto dele, para derramar um óleo novo sobre a tua cabeça. E o Senhor me diz mais, que aquele, aleluia, que dorme contigo, aleluia, estará de joelho diante de ti, melhor dizendo, do teu lado, e receberá o mesmo óleo, diz o Senhor. Aleluia. Meu Deus, meu irmão, você que tem chamada de Deus, aleluia, desperta, labassúbia calabá. É muito forte, aleluia, o que Deus está falando, porque Deus está falando com lideranças, Deus está falando com escolhidos, porque enquanto o Pai estava aqui trazendo todo o contexto, aleluia, de Deus, toda a palavra de Deus, eu me atentei em ler o texto, aleluia, que ele estava trazendo. E a forma que Deus fala com Moisés, aleluia, deixa muito claro, aleluia, o que Deus estava falando, o que Deus estava fazendo na terra. Porque ele vai dizer assim para Moisés, aleluia, eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus, ele gerou nele temor. Mas agora olha a forma que o Senhor vai falar para ele. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, oh aleluia, que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conhecia as suas dores. Naquele momento, o Senhor já tinha escolhido Moisés para ser o seu representante na terra, para representar, aleluia, o Senhor, para conduzir o seu povo. Lembra de Pedro? O que o Senhor disse para Pedro? Pedro, vai e apacenta as minhas ovelhas. Pedro, vai e faz a minha obra, cuida deles. Lembra do que o pastor disse aqui? A motivação. Qual é a tua motivação? Qual é a tua motivação? É o céu? É atender o desejo do pastor, aleluia, do sumo sacerdote? Oh, labassúbia calabai. Qual é a tua motivação na obra? É o céu?
Então creia, meu irmão, você foi escolhido, você foi chamado, Labassu de Comanai. Você foi chamado de Comanagastel por Deus, aleluia. Aleluia. Meu Você Deus. foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso usado por Deus. Calabassu de Já Comanai. começa a prova, Deus está trabalhando. Os seus olhos choram, Deus está te moldando. Aleluia. Deixa eu falar algo, meu irmão. Está muito tremenda aqui a presença de Deus. Aleluia. Isso aqui tudo é novo para mim. Essas revelações assim que Deus vai falando, eu vou recebendo novo aqui. Aleluia. E olha que coisa linda isso. Meu Deus. Enquanto o evangelista estava lendo aqui, eu estava prestando atenção na fala dele e recebendo de Deus algo tremendo, que eu sempre li, mas nunca consegui ter um norte, porque eu acho que eu sempre li de uma forma natural. Mas agora ele falando, eu recebi de uma forma espiritual, né? Já vou antecipar aqui isso. Quando Moisés está indo para o Egito, na caminhada um anjo se opõe e tenta matá-lo. Eu falei, Sim. nossa, eu sempre li esse mistério. Já vi tantas explicações sobre isso, mas não me desceu, não. Teológica, nunca me desceu, não. Eu tenho problema com esse negócio. Eu quero saber de uma forma espiritual. E aí, olha que Deus me traz. Quando Jesus disse assim, ó, os inimigos serão da sua própria casa. A Zípora, ela era de Midian. Ela não entendia os processos do povo de Deus. E o processo do povo de Deus era que os filhos, né, todo o povo de Deus era circuncidado. E Moisés não queria entrar em conflito com a mulher. E ele então, sabendo a posição da mulher, ele não vai circuncidar seu filho. E o anjo então vem contra Moisés. A Bíblia diz que veio para matá-lo. Esse é o texto, fala, né? Pode ler aí. Vai que um anjo encontrou e não sei se vai estar aí salvo aí. Não, não está aí não. Está no contado depois logo no 32 que ele. Mas eu acho que não foi salvo aí. Pode Mas, ir falando que... Mas enfim. Aí o que acontece? Ele entendeu que ele estava recuando dentro da sua própria casa. Né? Porque até de certa forma a mulher dele aceitou ir com ele. Mas a mulher precisava se enquadrar ali. E o filho dele estava no negócio. Ele falou, viu, vai dar ruim. Porém, ele entendendo, ele foi lá e vai circuncidar o filho. E a mulher, então, chama ele de homem sanguinário. A mulher não entendia. A mulher não compreendia. E a Bíblia diz que chamou ele de homem sanguinário por causa da circuncisão. Então, a mulher não conhecia. A mulher não tinha conhecimento. Então, meu irmão, mas Moisés não podia recuar. Ele não podia recuar, né? Mas vamos lá. Olha que tremendo esse entendimento, hein? Você, homem e mulher de Deus, você não pode recuar diante da sua família que não entende, não compreende seu chamado. Não pode recuar. Você tem que continuar firme com o Senhor, porque quem te chamou te garante. Você não pode se tornar inimigo de Deus porque a sua família não concorda. Continua sendo amigo de Deus. Aleluia. Quem é que pode contender contra ele? Ninguém, né? Mas vamos lá. Olha que coisa linda e tremenda. Porque Moisés vai chegar agora diante de Deus e Deus então vai falar para ele que se não crescem em Moisés no primeiro sinal, queria um segundo, se não cresce no segundo, queria no terceiro. E Deus então começa, melhor dizendo, não cresce no primeiro, queria no segundo. E Deus, porque
eu falei 3 porque a primeira é a mensagem. Moisés ia chegar lá com uma mensagem falando que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó veio para tirar ele daquela servidão e levar para uma terra que manava leite e mel, aquela promessa. Mas aí a pergunta de Moisés disse, mas quando eu chegar lá e disser, quem me enviou? Me perguntaram, quem te enviou? Aí fala com eu sou. O Senhor só manda a gente pregar a palavra dele. No nome dele, pronto, acabou. Aí, então esse já é o primeiro sinal. O segundo sinal, aí entra os sinais visíveis que o Senhor confirma a palavra, que é pregada. Aí então ele fala, que tem na sua mão uma vara, joga essa vara no chão, e ela foi, se transformou numa serpente, pegou de novo, ela se transformou numa vara novamente, um sinal visível. Depois mandou ele colocar a mão e tirar novamente a mão, colocou a mão saiu leprosa, colocou a mão dentro da veste, saiu curada. Então, olha que coisa tremenda. Aí falou, se não crê no primeiro sinal, crerão no segundo. Mas vamos lá para o certo, para a gente finalizar qual que é as características desse pastor que Deus levanta. Olha o que ele traz na sua bagagem. Ele traz uma mensagem de salvação. E esse pastor, lembra que nós estávamos aqui, a questão do Judas? Judas era um legítimo apóstolo. Saibam disso. Era um diabo pelas atitudes, mas era um legítimo apóstolo. O diabo é ladrão, então ele roubava. Os outros pensavam que ele fazia, cara, a fato dele de querer dinheiro entrando, era para ajudar pobre. Não era não, é porque ele roubava mesmo. E tem muita gente que, irmão, para ajudar isso, olha, precisamos fazer isso na igreja. Aí você não vê nada fazer na igreja. Mentira, o cara está querendo, infelizmente, irmão, é verdade. Então, em nome de Jesus, e você vai falar assim, é o falso, né? Não, é verdadeiro. Mas a motivação dele é outra. É um Balaão. É um Balaão. A Bíblia diz que é levado pelo engano do prêmio de Balaão. Entendam isso. Vamos lá. Nós vemos que a característica do verdadeiro, não do verdadeiro, trazer essa palavra, né? Do que tem compromisso em fazer a obra legítima. Aí é diferente. O cara pode ser um falso, mas a motivação dele ser outra. Lembra dos fariseus? Jesus disse, olha, ouve tudo que eles falam, só não ande em conformidade com o que eles fazem, porque eles atam fardo pesado na vida das pessoas, que ele nem com o dedo mindinho ele tenta remover, ou seja, com o mínimo esforço eles fazem, mas atam fardo pesado nas pessoas. E eles não perdoam nem o dízimo da como é o nome daquele negócio? Da hortelã? Da hortelã, traduzida melhor, da hortelã, né? São terríveis, né? Então são pessoas que estão para extorquir a igreja, só estão pensando no seu dinheiro. Vamos lá. Deus poderoso. Mas olha a característica de uma pessoa que faz a obra com sinceridade, que não é só um legítimo servo de Deus, mas também é legítimo com a palavra, é fiel com a vontade de Deus. Quando Deus levou Moisés, Deus fala dessa forma. Olha, no verso de número 11 de Êxodo 3, o que está escrito aí, meu filho? Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire os filhos de Israel? E disse o Senhor, né? Certamente eu serei contigo. Isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Peraí, filho, antes eu quero... Calma aí. Achei pra mim. Olha que coisa interessante. Eu quero falar isso que é muito importante. Eu vi aqui na palavra, me fugiu agora. Mas o Alex está procurando aí. Aonde diz assim, ó. Quando Deus chama Moisés lá no monte da sarça,
Deus vai dizer assim, ó, que aquele que tentava matar Moisés já estava morto. Acha aí para mim, profeta. Tá. Olha que coisa tremenda. Lá na experiência do monte lá. Olha que coisa é isso. Sabe o que é isso? Quando Deus separa um homem, uma mulher de Deus para a obra, a frase do Senhor para Moisés, que é aquele que tentava matar Moisés, já não existia mais, é a mesma coisa que dizer, o teu passado eu lancei no mar do esquecimento. Porque a acusação que tinha lá era que Moisés havia matado um egípcio, escondido o corpo, e depois fracassado como um pastor. Olha que coisa, rejeitado pela igreja, e ele tinha uma acusação, uma perseguição do inimigo. Mas quando Deus separa um homem e a mulher, o diabo não pode mais tocar pelo seu passado, porque o Senhor, aleluia, decreta a morte do seu passado. Então você passa a viver um novo na presença do Senhor, porque dos seus pecados não se lembram mais, diz o Senhor. Então, em nome de Jesus, homem e mulher de Deus que está me ouvindo, saiba do dia que o Senhor te separa para a obra, não teme uma retaliação do inimigo, porque o Senhor te separou e o inimigo não pode te tocar. Lembra dos discípulos? A missão dos 70 que voltaram com uma alegria, porque via as enfermidades eram curadas, as pessoas eram curadas de enfermidade, e os espíritos se sujeitavam à sua autoridade. E Jesus disse assim, olha, eu via Satanás cair como um raio. E o Senhor diz, todo o poder é dado a vocês. E Jesus disse mais, nenhum mal te sucederá. Então Jesus estava dizendo, não tema retaliação. Meu irmão, tem gente que tem, aleluia, medo, porque um dia que foi fazer, sofreu retaliação, mas você não era ainda um separado. Você não era ainda alguém que Deus tinha colocado, tinha um chamado. Depois que Deus, uma das características de quem Deus confirmou ministerialmente falando, o inimigo não tem mais poder na sua vida, a menos que Deus permita por alguma situação. Mas fora disso, o inimigo tem que ficar no lugarzinho dele. Se ele quiser ficar jogando os seus dardos inflamados, mas se aquele homem e mulher de Deus estiver com a armadura de Deus, porque já é um soldado do Senhor, é só levantar o escudo da fé e apagar os dardos inflamados do maligno. Achou aí, profeta? Tá bom, não tem problema. Vamos lá. Olha que coisa tremenda, né? E o Senhor vai dizer dessa maneira. Continuando a sua leitura aí, profeta. Uhum. Eu vou vendo aqui. Eu acho que tá não entrou o versículo aqui. Tá. Deixa eu pegar a Bíblia, aí você vai continuando, dar continuidade aí. Eu procuro pro senhor rapidão. Tá? Deixa eu pegar a espada aqui. Olha que coisa tremenda. O Senhor diz dessa maneira assim, ó. No verso de número 20 de Êxodo. De Êxodo 3. Ele vai dizer dessa maneira. Porque eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito, e com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, depois vos deixará ir, e eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sair, não saireis vazios. Olha que coisa tremenda. Meu irmão, salvação e restituição. Isso é característica de um ministério, amém, que o foco é a sua salvação, o seu bem-estar. O ministério trabalha, meu irmão, para você prosperar, para tudo aquilo que o inimigo roubou de você ser devolvido para você usufruir daquilo que é direito seu. Não te extorquir, não tirar já aquilo que você, o pouco que te restou. Não é assim que funciona, amém? Não é assim a característica.
de alguém que está fazendo a obra legitimamente. Aqui, achei. É no verso 19 do capítulo 4. Diz assim: Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Olha, viram que coisa tremenda? Quando Deus separou Moisés, ele diz, ó, pode ir tranquilo, porque o teu passado já lancei, em outras palavras, no mar do esquecimento. Então, voltando ao nosso raciocínio, a característica de um pastor, do bom pastor, ele vai ser levantado por Deus, e as atitudes dele como um bom pastor não é só priorizar a sua salvação, mas também está trabalhando no Senhor em prol da tua restituição de tudo que o inimigo te tirou durante a vida, o tempo que o inimigo teve acesso à sua vida, a qual você não tinha um pastor para te proteger, para lutar no mundo espiritual em seu favor. Agora nós vemos que Deus está falando para Moisés, que através de Moisés, até aquilo, olha, porque cada mulher pedirá à sua vizinha, à sua hóspede, joias de prata e joias de ouro, e vestes, quais porém sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei os egípcios. Irmãos, o povo era rico lá, tinha se enriquecido no Egito, mas o inimigo, tipo, é minha terra, é meu, e foi tomando e saqueando. Mas Deus diz, quando você tirar o povo, salvação. Então, meu irmão, o que acontece é que tem gente que na igreja que não está nem aí pela salvação. O princípio do evangelho é a salvação. Quando você aceita o evangelho como salvação da sua alma, pensa no céu, pode ter certeza, as demais coisas serão acrescentadas. E uma das características de um pastor não é só lutar no mundo espiritual pela sua salvação, mas também pela restituição de tudo aquilo que o inimigo no seu viver, no seu decorrer, o inimigo te tirou. Amém? Glorifica a Deus, meu irmão, exalta a Deus, se você faz parte de um ministério que não está te enganando, viu? Que está aí, né, priorizando a salvação da sua alma, salvação da sua família, e sempre, irmão, clamando ao Senhor, para que haja restituição na sua vida. Não ali, já tirando um pouco que lhe resta, né? Amém? Porque aquele que tem uma característica da obra de Deus, a gente precisa entender e compreender. Só vai realmente, quando for necessário, eu, pastor Joel, eu não terei nenhuma dificuldade, e quando for necessário, de pedir uma ajuda para a igreja, se assim for. Mas pode ter certeza, né? Eu falo isso diante de Deus, que quando fizer isso, não vai ser para te defraudar, não, vai ser investimento. Verdadeiramente você vai ver o que é prosperidade, porque quando você faz para Deus, pode ter certeza que tem resposta de Deus, né? Não vai acabar como muitos acabam fora da igreja, desacreditar no evangelho, porque quando entrou lá, só viu o seu dinheiro embora. Eu vi já tanta gente que não quer nem saber de ouvir falar a palavra pastor, né? Tem trauma dessa palavra. Mas em nome de Jesus, né, estou aqui com o pastor Robson, homem de Deus. Eu falo para vocês, porque é um homem focado na salvação das almas. Então eu sei e posso falar, né, pastor Robson, que Deus te abençoe, varão, que Deus cada vez mais prospera o seu ministério, porque eu sei, meu irmão, o quanto, aleluia, você tem suportado para ver a obra de Deus fluir e crescer. Que Deus abençoe o ministério a qual você faz parte, a qual Deus confiou nas suas mãos. Que Deus possa cada dia mais te usar grandemente, poderosamente. Amém? Então nós vemos, e Deus então levanta Moisés, e leva Moisés, porém, como eu disse, para a gente não ficar muito enroscado aqui, Deus leva Moisés, irmão Roberto, que Deus te abençoe, vaso de Deus. Está em Maringá, exercendo lá ministério, eu tenho acompanhado pelo Facebook, que Deus te abençoe, você e sua família.
Olha que coisa tremenda. Quando Deus vai levar Moisés, meu irmão, uma das características de um homem de Deus, ele não é covarde, mas o temor de Moisés estava tão grande que ele não achou capacitado para aquela obra. E ele disse que ele era um homem de pesado de boca. Aí Deus começa: mas não foi eu que fiz a boca, Moisés? Aleluia. Aí ele então manda aquele outro, né? Manda aquele outro que estava falando de Arão. Ele falou: eu sei, como se eu sei quem você está falando. Eu sei que você precisará de Arão. Mas Arão será profeta e você será como Deus. Então o Senhor já estabelece uma hierarquia. E eu sempre vou dizer: quem nasceu para ser Moisés nunca pode querer ser um Arão. E quem nasceu para ser Arão nunca queira ser um Moisés. Porque Deus vai te exaltar como Arão, como exaltou Arão quando todos duvidavam a respeito da unção de Arão. A vara de Arão floresceu. Então, meu irmão, que Deus chamou para ser Arão, irmão, não queira ser um Moisés. Moisés, quem Deus chamou para ser Moisés, não queira ser um Arão. Moisés queria ser um Arão e Deus então colocasse Arão como Moisés. Deus disse: não, Arão será Arão, você será Moisés. Como assim? Arão será como profeta, você será como Deus lá naquele lugar. Amém? Moisés, aleluia, tinha sua importância, como Arão também tinha a sua importância. Mas vamos lá para a gente finalizar a live e a gente vai ver a maior característica de um bom pastor. Vai passar muitas coisas e chega o dia que Deus então vai dar agora a lei da igreja. Evangelista. Aleluia. Aquele dia, então, até então, só manifestou poder, ministração, aquela coisa, aquela mensagem de salvação, mensagem. Mas chegou o grande dia, que Deus falou assim: agora vamos colocar doutrina na igreja. E aí escreveu, e Moisés estava na presença de Deus, recebendo as diretrizes de Deus, para então levar para a igreja. Mas enquanto isso estava acontecendo, o povo se rebelou lá. Pela ausência do pastor, o povo se rebela. Meu irmão, e a Bíblia é clara dessa maneira, que enquanto os servos de Deus dormiam, o inimigo foi lá e semeou o joio. Enquanto houve uma ausência de Moisés, o inimigo se aproveitou. E o inimigo começou a levar o povo a se corromper. E isso acontece, meu irmão. Nós, pastores, a gente não está na casa dos membros. A gente não está nos lugares que os membros frequentam. A gente não está em todos os lugares. Então, meu irmão, na nossa ausência, é mister que o povo, por não estar tão fiel assim, por Cristo não ter sido gerado ainda neles. E isso foi o que Paulo diz, que ainda Cristo não havia sido gerado daquele povo. Então Paulo diz: eu volto a ter dores de parto até que Cristo seja gerado em vós. Então isso é característica do bom pastor. E Moisés, enquanto estava na presença de Deus, o povo estava se corrompendo. E quando o povo se corrompe, Moisés vem com a lei. E quando ele vem com a lei, para que lei? Se o povo não conseguia ser fiel sem lei. Imagina com uma doutrina, então. O que o povo faz? Ele encontra um povo. Mas olha que coisa linda isso. Mas Moisés não chegou e foi pego desprevenido. Porque Deus avisa. Deus dá um jeito do profeta saber. Enquanto Moisés estava na presença dele, Deus fala uma frase dessa maneira: mas eles procurem para mim. Tá aqui. Olha, procura aqui para mim. Olha que coisa que tremenda. Deus fala assim, olha como Deus é tremendo. Deus fala assim: olha, eu tenho visto. Deus não afirma nada assim. E se ele sabe. Mas ele diz que, eu não lembro se ele fala que tem observado ou tenho visto,
que o povo era de duro serviço. Então ele fala, estou observando o povo, Moisés. E o povo é de duro serviço. E Moisés, lembra que Moisés teve um filho chamado Gerson? Deus então fala para Moisés, olha Moisés, eu dou um jeito desse povo aí, te livro você desse povo, e do seu filho, da sua descendência, eu farei uma grande nação e automaticamente cumprirei a promessa a Abraão, Isaac e Jacó. Quando ele está no monte. Tá aí, achou? Uhum. Pode ler? Sim. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Aí, parou. Olha a frase de Deus para Moisés lá no monte. Moisés na presença de Deus, em comunhão com Deus, as ovelhas toda desviada, toda andando segundo as suas próprias concupiscências. E olha o que Deus vai dizer, eu tenho, que ele disse? Tenho visto este povo. Tenho visto esse povo. Você não vê, Moisés, mas eu vejo o que eles estão fazendo. Olha que Moisés, olha que Deus fala para Moisés, Moisés, deixa eu. Olha Deus pedindo para Moisés. Olha que coisa linda isso. Deixa eu fazer o quê? Deixa eu acender o meu furor. Acender o meu furor contra esse povo, para que consuma. Olha que Deus pede para Moisés. Olha a característica do bom pastor. Moisés, porém, suplicou ao Senhor Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Olha que coisa tremenda. Deus fala para Moisés: deixa eu acender o meu furor e consumir o povo. Ele pediu para Moisés. E disse uma coisa muito que qualquer pastor gostaria. Falou assim, olha, eu tenho, Deus em outras palavras falou assim, eu tenho poder só da sua natureza, só da sua essência, eu levantar uma nação. Olha que coisa que acho que muitos pastores gostariam de ouvir isso de Deus. Aí Moisés passa a responsabilidade para Deus, falou assim, é teu povo, não é meu. É teu povo e eu tô aqui para pagar o preço pelo teu povo. E se precisar dar um conselho para ti, ó Deus, eu vou dar um conselho agora. O que ele dá o conselho? Porque hão de falar os egípcios, dizendo, para mal os tirou, para matá-lo nos montes, para destruí-los da face da terra? Torna-te o furor da tua ira, e arrependa-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra, de que tenho falado, para que possuam por herança eternamente. Olha que coisa tremenda, característica do bom pastor. Mesmo conhecendo através de Deus os pecados da igreja, ele não é um pastor acusador. Ele é um pastor que vai defender diante de Deus. E vai lembrar, porque a Bíblia diz, lembrou-se Deus, né? Porque ele foi lembrado, mas ele não se esquece. Mas é assim que Deus espera do bom pastor. Pastor Rogério, a paz do Senhor, homem de Deus. Aleluia. Que Deus te abençoe. Estou aqui com o careca e o cabeludo. E dessa vez sem barba. É. Aleluia. Pastor Rogério também está perdendo os cabelos igual eu. Ele só não raspa a cabeça. Olha que coisa tremenda isso. A característica do bom pastor. Ele ouviu de Deus que o povo estava corrompido. Forte. E a atitude dele foi ainda pedir para Deus poupar aquele povo e ainda lembrar que aquele povo, Deus se lembrou daquele povo porque se lembrou de Abraão, Isaac e Jacó, então era um povo que tinha promessa. Aleluia.
nós vemos que Moisés se enfurece. Irmão, quem diz que o pastor já não fica bravo? Quero ver eu não ficar bravo, meu irmão. Eu fico no osso. Mas mesmo no osso, a característica do bom pastor, Moisés era, a Bíblia diz que era o homem mais manso do seu tempo, era o homem mais manso que existia na terra. Mas o homem ficou bravo. Bravo a ponto de quebrar as tábuas da lei. Tipo, pra que lei diante desse povo? Se esse povo não consegue ser fiel sem lei, ainda mais com lei, né? Mas olha que coisa, e a gente vai finalizar a live. Depois que Moisés fica furioso, porque Deus falou com ele e ele viu com os olhos. O homem ficou bravo. Ficou bravo. Pensa, demorou aquele homem ficar normal. E às vezes o pastor fica bravo, fica muito bravo mesmo, né? Mas a gente ama aquele que o Senhor ama. A gente tem misericórdia daquele que Deus terá misericórdia. Mesmo Deus falando que queria consumir. Mas Moisés carregava a essência de Deus, que não tem prazer na morte do pecador, mas o prazer verdadeiro de Deus é que o pecador se arrependa dos seus pecados. Aleluia. Então, uma característica do bom pastor, ele sabe que mesmo vendo Deus furioso com a igreja, ele sabe que o prazer de Deus mesmo é que aquele pecador se arrepende. Então, quando Moisés tem aquela atitude diante de Deus, eu imagino Deus falando, esse é meu menino, esse é aquele que eu chamei, por isso que eu chamei, né? E depois, logo em seguida, que Moisés fica bravo, aí você fala, Moisés não quer nem saber mais daquele povo. Não, Moisés vai pegar e preparar, subir o monte de novo. Agora, meu irmão, tipo, ó, senhor, se o senhor quiser dar a lei de novo, o senhor viu que eu quebrei tudo ali, mas o senhor que sabe, mas eu vim aqui por outro motivo, né? Eu vim aqui para que o Senhor seja com esse povo. Vou lá finalizar. Onde estava? Ele sobe de novo? Isso. Aqui o mistério tá grande aqui, ó. Tá difícil, vai achar aí pra mim. Então ele sobe lá no monte, meu irmão. Agora sim, tá aqui. Ó, o evangelista vai ler. Tá. Eu vou tomar um leite com café. Aconteceu no dia seguinte, Moisés disse ao povo, vós cometeste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse, ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés. Só um instante. Olha que coisa tremenda. Ele subiu lá e ele falou, Senhor, o Senhor falou comigo. Em outras palavras, ele está dizendo, o Senhor me avisou, o Senhor falou sobre aquele povo e eu comprovei lá, Senhor. Eles pecaram grande pecado contra ti, fazendo bezerro de ouro. Aí você pensa, eu posso voltar atrás lá daquela proposta que o Senhor me fez? Não, sabe o que Moisés fala? Senhor, perdoa esse povo. Forte. E é tão ousado, porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E ele diz, se não, risca o meu nome do teu livro. Forte. Moisés era uma pré-figura de Cristo. Moisés um dia disse que Deus levantaria um semelhante a ele. E quando veio Jesus disse dessa maneira para aqueles que ele iam levantar, que já estavam levantados e os que seriam levantados, porque aquelas falas de Jesus para discípulos é para mim e para você, homem e mulher de Deus que o Senhor levantou. Vocês farão as minhas obras. E Moisés, e o Senhor disse, né, lá na frente, que ele levantaria pastores segundo seu coração. E Moisés
era um pastor segundo seu coração, porque o Deus de juízo é o mesmo Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse Deus de juízo tem que encontrar na terra alguém que fica na brecha. E achou Moisés. Entrou na brecha e não saiu. Ei, decalama da raça. Entrou na brecha e na brecha ficou. Foi lá e comprovou o pecado do povo, trouxe o pecado do povo diante de Deus, mas trouxe dizendo assim: perdoa. Se não risca o meu nome do teu livro. Entrou na brecha para que Deus tivesse misericórdia. E o que o Senhor vai dizer depois? Aleluia. Labassúbia calabaia. Vai, pois, agora e conduz este povo para onde te tenho dito. E eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. Mas lembra que Deus ia destruir o povo? Mas o que é que o Senhor vai fazer, independente da minha intercessão, da intercessão dos pastores? Meu irmão, o pecado é perdoado, mas a consequência do pecado, meu irmão, você não vai escapar. É inevitável, né? É inevitável. Planta, colhe, né? É. Então, o que aconteceu é o seguinte: olha o que ele vai dizer. Ele não iria, esse anjo. O anjo não iria diante. Eles iam ser consumidos por Deus. Mas Moisés foi lá e disse: perdoa. O perdão é liberado. E ele diz: o meu anjo irá diante de ti. Diante do povo, né? Sim. Olha o que ele vai dizer: diante de ti. Não, diante de Moisés. Olha o que ele diz: quem é esse anjo? Eis que eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, aleluia, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e dar-te-ei a chave. Então, essa chave eu que iam conquistar lá naqueles lugares tenebrosos, porque lá habitavam as trevas. Em Canaã, lá era tão terrível, tão maligno, que lá se fazia sacrifício vivo de crianças a Moloque. Então era um lugar aparentemente de trevas, coberto de trevas. Mas dar-te-ei a chave para conquistar tesouros escondidos. Promessa. Olha que coisa tremenda. O Senhor não iria com o povo, mas agora o Senhor diz: eis que irei diante de ti. O meu anjo irá diante de ti. E está lá na palavra do Senhor, quando diz Isaías 45. Sim. Que diz: eis que irei diante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. E o Senhor diz aqui: mas eu visitarei o pecado. Consequência, meu irmão, isso ninguém vai escapar. O Senhor nos perdoa os nossos pecados, a gente vai errar. Se tiver alguém na brecha por nós, nós vamos se erguer de novo, tomar o caminho que nós havíamos perdido, porque o povo retoma a caminhada para a promessa. Porém, irmãos, é inevitável as consequências dos nossos erros, das nossas falhas. E isso, irmão, nós não vamos escapar. Mas creia, meu irmão, minha irmã que me ouve, você tem um pastor, meu irmão. Você tem um pastor que eu vou falar para você, eu já passei cada uma. É cada uma que eu já passei. Mas eu nunca vou desistir de ninguém. Amém? Ninguém que reconhecer que errou, que falhou, eu nunca vou desistir, porque eu sei que esta é a vontade de Deus. Todo bom pastor, né, que levantado por Deus, que o foco dele é salvação, ele não vai desistir, vai sempre estar na brecha, ainda que aquela ovelha tenha feito o que fez. Que Deus abençoe sua vida, você, homem de Deus, mulher de Deus que me ouve, pastor e pastoras que me ouve, entenda a característica de um bom pastor, porque é esse que nós vamos representar sempre, né? Quem é o bom pastor? Né? Porque nós temos o pastor que é o irmão mais velho, né? É o irmão mais velho que fala: nossa, mas esse fez isso, fez aquilo. Não, o bom pastor é aquele que é semelhante ao Pai, amém? Que vai receber o
o filho pródigo, amém, com todo carinho, com toda a dedicação que Deus espera que seja recebido. E é isso que eu trabalho cada dia mais a minha natureza, porque aqui também tem um homem, né, que é natural também, e eu tenho que entender e compreender que sempre será feito na minha vida, no ministério, a vontade de Deus e não a minha, né? E eu sei que a vontade de Deus, amém, não é beneficiar a minha família. Moisés entendeu isso. O Senhor, verdadeiramente, não queria beneficiar a família de Moisés, mas sim a obra dele. Moisés, entendendo disso, disse então para Deus não destruir aquele povo, e Deus não destruiu, porque Deus tem negócio com a igreja, amém? Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Creia sempre, meu irmão, minha irmã, na sua chamada, porque Deus é contigo. Pode deixar registrado aqui. Amém. Eu atentei uma observação, meu pai. Que olha que tremendo. Porque quando Moisés estava lá no monte com o Senhor, lá o Senhor avisou ele do que estava acontecendo. E ele está no monte, ele está vivendo uma glória com Deus lá. E Moisés lá com toda aquela glória, ou seja, vamos dizer assim, todo o suporte espiritual com aquela glória, ele vai interceder pelo povo. Mas agora, quando ele desce do monte e ele vê com os próprios olhos, manifesta a ira. Mas aí que você vai ver que é verdadeiramente ali o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Porque quando manifesta, ao invés que ele poderia então voltar atrás, como o Senhor disse, ele mantém a mesma palavra. Aleluia. Lá, porque, igual muitos falam, quando você está espiritual, está bem, é fácil defender. Mas igual quando você é afligido, que você não está no monte, você está fora do monte, e aí? Não, Moisés ainda se manteve a mesma... Enfureceu, mas ele voltou lá e disse, eu vou subir novamente e vou manter a mesma palavra. Senhor, perdoa. Ele foi 2 vezes. A primeira é Deus falando para ele. A segunda é ele comprovando que Deus falou, vivenciando isso e agora perdoando. Jesus, lembra de Jesus? Olha que tremendo que Moisés falou, igual o Senhor falou, que seria semelhante. Jesus o tempo todo na caminhada dizia para os discípulos, eu vou ser entregue na mão dos pecadores. Porque o Pai já avisava ele, já falava de tudo que ele passaria. Mas quando ele começou a passar, literalmente na carne, sendo cuspido, humilhado, batido, açoitado, virou ali um linchamento, tudo que a gente já aprendeu ali, no alto da cruz, ele vai novamente liberar aquilo que ele já havia falado, que o Filho do Homem deveria ser morto, deveria ali tudo, e ele vai dizer, Pai, perdoa-os. Ele manteve o propósito de Deus na vida dele. Moisés manteve o mesmo propósito que Deus queria, achar alguém na brecha para que usasse de misericórdia para com o povo. Assim é a característica. Nós somos chamados para reconciliação e não para separação. Aleluia. O ministério da reconciliação exige sacrifício muitas das vezes. E o sacrifício é de nós mesmos. Que coisa tremenda, né? Aleluia. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Forte. O evangelista vai fazer uma oração de restituição na sua vida, abençoando sua casa, sua família. Amém. Né? Você que está aí, receba em nome de Jesus. Aleluia. Né? Toda palavra que é inspirada por Deus, revelada por Deus, ela acompanha de salvação, de restituição. E nós vemos essa palavra específica que o Senhor levou Moisés, não só para salvar o povo, mas também para a restituição de tudo aquilo que o inimigo havia tirado pelo período que eles ficaram lá no Egito. E o evangelista vai
ser profeta de Deus, para profetizar na sua vida a restituição de tudo aquilo que o inimigo te roubou, meu irmão, minha irmã. Porque nós vivemos dias não fáceis e difíceis, mas que Deus, aleluia, quer ver você bem-aventurado nessa terra, porque o inimigo veio roubar, veio matar, veio destruir. Mas Jesus, ele veio para que tenha vida e a tenha em abundância, e é para isso que nós estamos aqui. Evangelista, declara e glória a Deus. Ó Deus eterno, Deus Pai, Pai querido, Pai amado, aleluia, eu oro agora neste momento e determino e profetizo, Pai, na vida de cada um, Pai querido, Senhor, dos que estão acompanhando a live, daqueles que participaram, daqueles que ainda hão de assistir, Pai querido, Pai amado, eu quero profetizar restituição, Pai querido. Pai querido, Pai amado, no nome poderoso de Jesus, Pai, eu profetizo a Tua visitação agora no lar de cada um, Pai querido. Em nome de Jesus, o Senhor restaurando a família, o Senhor restaurando, Pai querido, Pai amado, a saúde, o bem-estar da família, Pai querido. Eu declaro o Senhor restituindo, Pai querido, Pai amado, tudo aquilo, Senhor, que foi perdido, Pai querido, ao longo dos anos, ao longo, Pai, de todo esse período. Pai querido, Pai amado, eu declaro, Senhor, a Tua restituição, Pai. Pai, tudo que o inimigo reteve, Senhor, aleluia, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro agora o Senhor, Pai querido, amarrando o valente, Pai, e saqueando, Pai, tudo que o valente reteve, tudo que o inimigo opressor reteve, Pai querido, a saúde, a vida emocional, a vida sentimental, familiar, financeira, Pai, no nome poderoso de Jesus, os filhos que foram retidos, Pai querido, os calabaçúbia, calabaia, Pai querido, Pai amado, Senhor, esse espírito do vício, Pai, que reteve, Pai, esta criança, que reteve, Pai querido, este jovem, que reteve, Pai querido, esta família, Senhor, e como escravo, em nome de Jesus, seja livre agora, liberta agora no nome poderoso de Jesus. Alabaçúbia calabaia, você espírito, aleluia, que reteve as finanças desta família, levando essa família à pobreza, em nome de Jesus, solta essa família agora, liberta esta família agora, em nome de Jesus, alabaçúbia calabaia. Porque assim diz o Senhor, aleluia, que no dia que o Senhor visitar Alabaçúbia com salvação, o Senhor também devolveria, daria a eles riqueza, Alabaçúbia, tudo que Deus já conquistou para esta casa, para esta família, Alabaçúbia, seja agora devolvido, em nome de Jesus, Alabaçúbia, porque vão receber, aleluia, ai, de Comanagaçúbia, saúde, vitória da parte de Deus. Eu declaro isto em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Aleluia. Aleluia, Deus. Deus santo, Deus poderoso. Tremendo. Que Deus abençoe sua vida. Oh, aleluia. Foco da gente na obra de Deus. É para que um dia aconteça isso aqui, e aqui eu encerro. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja para todos sempre na sua vida, na sua casa, na sua família, porque eu profetizo que você e a sua casa servirá ao Senhor, que você e a sua casa servirá ao Senhor, oh, aleluia. Que você e a sua casa servirá ao Senhor. Glória a Deus. Sabe por quê? Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Onde choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de
ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe É seus muros, além do rio azul. morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. João, morte e choro, João, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Meu Deus, Morte e choro, abaixo, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul. Que Deus abençoe. Ótimo domingo a todos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. aleluia.